nosso companheiro El Tinoco vai nos falar sobre evangelização, herança de amor. Obrigado, irmã. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui da Sociedade de Estudos Espíritas, irmão Tomé, aqueles que vêm à nossa casa hoje pela primeira vez, os companheiros do Esperança que estão visitando a gente também, e aqueles que vão assistir mais tarde essa palestra que o Roberto está filmando. Boa noite a todos nós. Queridos, o tema proposto para essa noite é trabalhar a importância da evangelização. Mas eu queria introduzir essa palestra nos convidando a uma primeira reflexão. A questão é, por que viemos a essa casa de Jesus? O que foi que nos trouxe até aqui nessa noite? Quando nós começamos a olhar os nossos corações, e essa não é uma atitude fácil de fazer, talvez seja bem desafiadora, quando começamos a olhar para nós mesmos e tentamos de alguma maneira ser o máximo honestos, nós ainda encontramos deficiências, dificuldades, falhas morais, sombras interiores naturais do nosso estágio de evolução. No entanto, também quando nós estamos reunidos e olhando nossos corações, já enxergamos alguma luz. Todos nós temos luz. Todos nós podemos intensificar essa luz. A vinda à casa espírita é uma oportunidade que nós mesmos nos damos de intensificar a luz que já temos e a luz que já somos. Talvez a ausência da nossa presença aqui, por motivos óbvios durante os próximos dias, não é? Até por uma prevenção, deveria ser de alguma maneira revertida. Talvez nós pudéssemos assumir um compromisso com a gente mesmo, de onde quer que sejamos, vibrarmos para que esse período tão difícil e incômodo passe logo. Mas, acima de tudo, meus irmãos, o convite é o posicionamento. O posicionamento pela fé, pela esperança, pelo trabalho, pelo bem, em qualquer instância, em qualquer lugar que estejamos. O tema é falar de evangelização, herança de amor, mas, na verdade, nós viemos aqui buscar o coração de Jesus. Viemos senti-lo. Porque nós temos muita teoria, muito conhecimento, bastante suficiente, mas talvez o que nos faça, de fato, sair daqui consolados, será sentir Jesus. A nossa prece, meus irmãos, eu vim de Campos do Goitacazes agora, e vim dirigindo bem tranquilo, porque a estrada está um movimento pesado, e eu vim pedindo a Deus para que esses momentos que vamos passar aqui possam ser muito especiais, e nós possamos sair daqui com a fé renovada em Jesus, nos seus ditames, nas suas leis, e acima de tudo na providência divina, que tem cuidado de cada um de nós em todos os momentos, e que a gente possa, emanados por essa energia de luz que é feita aqui pelos amigos da espiritualidade, possamos sair daqui levando a paz em nossos corações. O tema é evangelização, mas por detrás de tudo, sentir Jesus. Para começar, meus irmãos, então, a trabalhar a evangelização, herança de amor, o que seria evangelização? A palavra é uma combinação de ação de evangelizar. A gente vai ver que prima pela atitude. Então, a leitura preparatória, muito congruente com a fala dessa noite, nós somos convidados a ir e ensinar. Há uma ação. Todos nós somos convidados a nos movimentar onde estamos, no sentido da ação de evangelizar. Mas o que seria, então, esse evangelizar? Já que evangelização é a ação de evangelizar. Se pensarmos em ação, a gente poderia desdobrar só um pequeno início da palestra para a gente ter um posicionamento. A gente poderia pensar no conceito de ação, que significa resultado do fato de agir, que significa tudo aquilo que se faz. Então, qualquer tipo de movimentação interna, com movimento físico ou não, pode ser tido como uma ação. Então, a ação é uma atitude. A atitude de evangelizar. Então, quando nós evangelizamos, há uma atitude. Então, quando nós dizíamos no passado assim, alguém nos cobrava usando essa terminologia, você precisa tomar uma atitude. Lembram disso? A atitude é um posicionamento. E aqui uma atitude nossa, de pais, educadores, tios, avós, tutores, responsáveis, em qualquer nível, por evangelizar. A palavra evangelizar, então, o que é evangelizar? A gente foi desdobrado no dicionário também. Evangelizar é
pregar o evangelho. O que é esse pregar? Segundo o próprio dicionário, desdobrando conceitos, abordar, fazer a divulgação de alguma coisa, mas acima de tudo, passar ensinamentos. Então, passar ensinamentos do Evangelho de Jesus, sim, porque o Evangelho vem do grego, significa a palavra evangelho, que significa boa nova, boa notícia. Seria então a gente passar os ensinamentos da doutrina de Jesus Cristo. Esse que nós espíritas temos como o espírito de maior evolução moral que a Terra conheceu e é apresentado para a gente como sendo exemplo, modelo e guia em todas as situações. Então, evangelizar seria pregar o Evangelho, passar ensinamentos da doutrina de Jesus. Esse passar, se quiséssemos ainda, prometo que é o último desdobramento, desdobrar ainda, a gente ia pensar em passar como sendo transmissão de valores, transmitir valores. Então, quando nós pensamos em evangelização, nós pensamos em transmitir para o outro valores que nós conquistamos, valores que já estão em nós ou ainda não completos, mas em fase de elaboração. Será que nós estaríamos capacitados para, de alguma maneira, transmitir o Evangelho do Cristo? Eu vou afirmar aos companheiros que sim, porque não é exigido de nós o estar pronto. Está exigido de nós que a gente possa se esforçar para um dia conquistar. Quando Kardec vai conceituar o verdadeiro espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no seu item 4, ele vai dizer que se reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral. Então ele não está dizendo que estamos prontos. Ele está dizendo que nos esforçamos para ter transformação moral. E pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então a ideia de ação, a ideia de esforço, a ideia de trabalho é constante na doutrina dos Espíritos. Meus irmãos, esqueçamos as velhas ideologias, a teologia fracassada do passado, aonde haveriam facilidades. Não há facilidades. Haverá trabalho, empenho, resultado da minha tomada de consciência da necessidade de atuar. Então, aqui nessa noite, a ideia da necessidade de nós atuarmos na questão da evangelização. E poderíamos perguntar por quê, já que entendemos o que é o conceito de evangelizar. Por que evangelizar? Simplesmente porque é uma orientação de Jesus. É interessante que quando Emmanuel vai falar do Evangelho, no livro A Caminho da Luz, logo, primeiro capítulo, ele vai dizer que o Evangelho de Jesus é um Evangelho de amor e de redenção para a família humana. Meu querido, minha querida, todas as vezes que nós encontrarmos na literatura não espírita algo referindo-se ao Evangelho como sendo condenatório, como sendo exigências excessivas, como sendo muitas vezes punição, nós precisamos rejeitar. O Evangelho é de amor e redenção. Jesus, Deus não nos condena, Ele sabe da sua dificuldade. Não temos como escondê-lo. Esconder dele as dificuldades. Ele nos conhece. E vou dizer mais, nos aceita como somos. Não nos cobra uma evolução além daquela que nos é possível. No entanto, nos cobra sim a evolução possível, através do esforço, do trabalho e da conquista e da ação. Então, talvez a evangelização seja algo que nós pensamos em enviar para o outro, em transmitir para o outro. Mas para que eu transmita, eu preciso me evangelizar. Ter o Evangelho como marca de vida. Meus irmãos, não estou dizendo que é fácil. E nem o Espiritismo nos convidou a facilidades. No entanto, nos convidou uma honestidade pessoal, de olhar os nossos corações e dizer, eu tenho me esforçado dentro do meu limite possível, sem justificativas, sem explicações vãs. Pois bem, avançando então nessa ideia, foi Jesus que, naquele último momento, iria orientar os seus discípulos, e aqui é a visão de Mateus, capítulo de número 11, onde ele vai nos convidar a segui-lo. Ele vai nos chamar para vir até ele. É muito conhecido, diz assim o texto, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos,
não está ali oprimido, mas eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Meus irmãos, o consolo do Cristo, a proposta de Jesus, não é resolver os nossos problemas de forma instantânea. Não vai ser assim. No entanto, ele promete o alívio, mas o alívio está atrelado ao aprender de mim. Então, quanto mais eu entendo de Jesus, quanto mais eu conheço o seu evangelho, e quanto mais eu tenho a coragem de lançar mão do conhecimento para tentar aplicar a minha vida em todas as situações, o resultado será a evolução moral e será o alívio. O Espírito de verdade, esse companheiro que foi líder da equipe, que dirigiu uma pleia de espíritos superiores que trouxeram a codificação por meio de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, ele nos orientaria dizendo: espíritas, amai-vos, é o primeiro ensinamento. Meu irmão, minha irmã, guarda o que eu vou dizer aqui agora. Nós estamos passando por esse planeta mais uma vez para aprender a amar. Tudo que está à nossa volta, sem exceção até um vírus, tudo que está à nossa volta são oportunidades para aprendermos a amar. Então, o primeiro ensinamento, comungando com as falas do Cristo, o Espírito de verdade afirma: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Mas o segundo é instruí-vos, nos convidando a aprender de Jesus. Então a instrução, meus irmãos, é uma escolha. Não é uma opção, é uma escolha. Foi uma ordenança que nós deveríamos estar atentos. Fazendo como? Sendo assíduos à casa espírita, mantendo nossa inscrição nos estudos da casa, lendo constantemente, visitando a biblioteca e a livraria, buscando o conhecimento através do estudo e da pesquisa. Com que intenção? Nos tornarmos simples intelectuais espíritas, conhecermos tudo da obra de Kardec. Para quê? Se não lançamos mão desse conhecimento para avançar em nossos corações, para avançar nós mesmos em modalidade, para conquistarmos a paz, o equilíbrio, a serenidade, frutos do esforço de um projeto pessoal de reforma moral. Mas voltando ao capítulo 11 do Evangelho de Mateus, ele vai dizer no complemento: porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, vinde a mim, aprendei de mim, utilizai o conhecimento na vida, porque o meu fardo é leve. Meus irmãos, quando nós estamos com Jesus, tudo que está à nossa volta fica mais fácil de ser combatido, de ser vivenciado. Qualquer situação. É mais fácil passar pelo câncer de mama com Jesus do que sem ele. É mais fácil passar por uma crise de desemprego ou financeira com Jesus do que sem ele. Porque o aprendizado de Jesus e do seu caráter nos convida, na mesma linha de raciocínio, diretamente a tentar agir como ele agia. É a atitude do cristão ser aquele que ama e ama a semelhança de Jesus. No entanto, o Nazareno nos convidou a amar indiscriminadamente e começar a amar primeiro a gente mesmo. Então, evangelizar seria um trabalho de aprender com Jesus, de olhar para ele e tentar trazer o seu ensino para mim. Isso seria evangelizar e depois passar para o outro, numa sequência de raciocínio lógico. O próprio Nazareno, no Evangelho de João, ele nunca escreveu, só no chão, mas a poeira apagou. Capítulo 13, versículo 13, diz assim: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Nós, no momento da interpretação religiosa, um momento válido, necessário para a gente poder repensar conceitos, nós entendemos que Jesus teria vindo ao planeta para ser salvador do mundo. Adotamos como salvador. No entanto, ele veio declarar-se mestre. E mestre é aquele que ensina. No entanto, ele teria ficado conhecido como sendo o mestre dos mestres, porque ele ensinava de si mesmo. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus vai um dia ser o nosso Evangelho. Um dia ele nos pertencerá. Na escalada evolutiva, daqui a alguns bilhões de anos, provavelmente, também seremos um Messias, também seremos um Cristo. E nós teremos o Evangelho. Sabe qual é o Evangelho? Esse do Cristo, que é o único Evangelho, que é uma única mensagem de boa nova, de união entre as pessoas, uma lição profunda de amor.
Então um dia nós teremos o Evangelho. Comecemos a construí-lo hoje amando. Aonde quer que eu esteja. Em qualquer situação. Vou conseguir? Não vamos conseguir ainda. Mas estaremos tentando, insistindo, persistindo. A proposta, meus irmãos, é essa. Aprender a amar. Então evangelizar é amar. Evangelizar é amar. Começando pelo amor próprio. Entendendo a minha limitação, a minha fraqueza. Entendendo que eu ainda sou incompleto. Que eu tenho dificuldades. Mas que isso não me desabona. Que não me faz um ser inferior. Pelo contrário, mostra a minha realidade precária que precisa ser trabalhada. É tão somente isso. Então, todas as vezes que me vier um pensamento de baixa estima, de autocrítica, de censura, de autoflagelação, combata. Combata e diga, Jesus me aceita como eu sou. Ele sabe da minha necessidade. Ele sabe das minhas fraquezas. E, ao mesmo tempo, não me condena, mas me convida a sair de onde estou para seguir adiante a caminhada para um dia aprender a amar nos mesmos moldes que ele amava. Pois bem, queridos, voltando então para fechar essa primeira introdução, para trabalhar a evangelização diretamente, no capítulo 28 do livro de Mateus, ele teria ordenado aos seus seguidores: portanto, ide, ensinai a todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então ele ensinaria, ele ordenaria aos seus seguidores daqueles momentos e a nós hoje. Então nós temos uma obrigação de levar, de ir e ensinar. E a pergunta poderia ser, ensinar para quem? Num texto paralelo, no mesmo momento. A interpretação de Mateus é diferente da de Marcos. Pessoas diferentes, em momentos diferentes, com conhecimentos diferentes. Marcos registra a mesma fala de Jesus, no entanto ele diz assim, Marcos 16, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho a toda criatura, sem exceção. Aos bons, aos que eu posso considerar maus, aos perfeitos, os menos perfeitos, os doentes, estropiados, os felizes. Todos nós, meus irmãos, precisamos da mensagem do Evangelho de Jesus. Não conquistaremos a paz e a felicidade, o equilíbrio, se não compreendermos que precisamos profundamente intimizar-nos com Jesus, através do seu conhecimento. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vejam, e encontrareis descanso para vossas almas. Muitas vezes, meus irmãos, temos ido na contramão, temos feito o contrário. Queremos um Jesus teórico, queremos um Jesus que vire um talismã, mas não queremos um Jesus que nos diz, olha, você precisa sair de onde está, levantar-se e ir adiante e pregar o Evangelho. A começar por pregar o Evangelho para nós mesmos. Então, quando me vem a crise de fúria, quando me vem a inveja, talvez eu devesse, estava testando, os companheiros estavam atentos. Se eu deveria dizer para mim mesmo, será que eu será que essa a proposta de Jesus? O que ele teria dito sobre isso? E esse raciocínio vai me levando, aos poucos, a compor um alto evangelho, que um dia eu vou externá-lo para um grupo de pessoas, quando eu também for um Cristo. Pois bem, meus irmãos, então esses todos, sem exceção, são adultos, são jovens, são crianças, e são todos. No entanto, a proposta dessa noite é trabalhar evangelização infantil. A gente quer trabalhar aqui aquela passagem, começar com aquela passagem lá de Lucas 18, quando Jesus teria convidado, os discípulos estavam meio que resistentes por trazer as crianças para próximo dele, e a passagem é Lucas 18. Todos conhecemos. Vale a pena depois ler o Evangelho segundo o Espiritismo, a interpretação que Kardec dá, porque ele amplia a ideia não só de crianças infantis, pequeninos, mas também espíritos infantis, que também precisam se aproximarem de Jesus. Mas ele diz assim o texto, traziam-lhes então também as crianças para que as tocasse. Mas os discípulos, vendo isso, os repreendiam. E diz assim, Jesus, porém, chamando-as para si, disse, deixai vir a mim as criancinhas,
e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Um convite de Jesus para deixarmos as crianças virem até Ele. Meus irmãos, será que algumas vezes não temos tido a mesma postura imatura dos discípulos? Que imaginam que criança vai atrapalhar uma reunião? Não deixa. Não traga para Jesus. E o Senhor repete para nós, pais, educadores, tutores, tios, avós, amigos da criança, nos convidando, deixai vir a minhas criancinhas. E vejam o verbo, meus irmãos, não as impeçais. Então, talvez impedir uma criança de vir à casa espírita é fácil. É só não trazê-la? Será que seria isso? Não. Mas, será que a minha atitude de não ser exemplo não tem impedido que as crianças venham até Jesus? Não, porque não é simplesmente porque a autoridade paterna me permite não trazê-lo se quiser. E talvez ele até goste de ficar em casa vendo TV e jogando videogame. Mas eu preciso entender que o compromisso de educá-lo, de evangelizá-lo, é meu. E que passa pela minha própria evangelização. Então, deixai vir as minhas criancinhas, a gente introduz a educação infantil, a evangelização infantil, meus irmãos, a grande herança de amor. Eu vou falar ao longo da palestra, mas nós temos umas ideias que trouxemos, impregnadas do nosso psiquismo, no banco de conhecimentos. Então, a criança nasce e já ganha uma caderneta de poupança, ou pelo menos era assim antigamente. Né? Nós queremos garantir o futuro financeiro. Ótimo se você puder reservar um recurso para a faculdade. Importante. Mas, meus irmãos, evangelizar uma criança é a melhor herança que você deixa para ele. Ele pode até se transformar na vida profissional, num engenheiro famoso, formado no Canadá, ganhar milhões de euros e não ser um homem de bem. E esses milhões de euros pesar contra ele próprio nas suas escolhas e atitudes. Melhor do que uma formação universitária é apresentar Jesus para essas crianças. Começando, meus irmãos, vou reafirmar, por apresentá-los para mim mesmo, para nós mesmos. Então Jesus precisa ser marca constante da minha vida, no trânsito, na família, nos negócios, onde quer que eu esteja. Para a gente poder aprofundar o raciocínio, evangelizar a criança, por quê? Segundo a doutrina espírita, com algumas informações básicas, essa palestra o Roberto vai colocar no YouTube, você pode depois rever lá, mas no capítulo de número 13 e 14 do livro Missionários da Luz, André Luiz traz uma informação pontual, afirmando que a reencarnação daquele espírito infantil, agora no corpo infantil, se completa aos 7 anos. A razão disso é porque é, em média, aos 7 anos, que a glândula pineal se forma. Então, a conexão dele com o mundo espiritual termina, se completa a encarnação com a formação da glândula pineal. Então, os primeiros 7 anos da criança são o período onde há maiores possibilidades de influências para o espírito mortal que ele está. Então, se depois dos 7 não tem mais jeito, tem. Nós não chegamos depois, eu cheguei depois dos 40 do Espiritismo, teve jeito, graças a Deus, sempre terá jeito. Mas será que eu estou aproveitando os primeiros 7 anos, onde aquele espírito ainda está incompleto, ainda não resgatou as suas tendências e poderia receber uma informação implacável, profunda, que abalaria o seu sistema de crenças infantil? Então, quando nós pensamos nesse período tão propício, a pergunta é, por que não aproveitamos? Será que não estamos entendendo? Criança quer brincar? Claro que quer brincar, mas criança precisa ser evangelizado. Meus irmãos, eu vou dizer aqui, eu vou exagerar. Se a educação infantil fosse quarta-feira, 2h30 da manhã, eu ia dizer para você trazer seu filho. 2h30 da manhã. Porque talvez seja para ele o seu melhor presente. Orientá-lo no caminho de Jesus. No entanto, as organizações, as casas, montam um cronograma que facilita-nos. Aqui no Tomé, por exemplo, né? Aqui no Tomé, você vem e a reunião acontece ao paralelo, né? Paralelo à evangelização, paralelo com a reunião pública.
Então isso facilita o trabalho dos pais, mas enfim, meus irmãos, nós temos um compromisso de evangelizar e aproveitar esses 7 anos que passam num instante. Quando damos conta, já estão pedindo o carro emprestado. É de uma hora para outra. Os 7 anos voaram, passam instantaneamente. Na questão 208 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar à espiritualidade maior se os pais poderiam ter uma influência sobre o espírito dos filhos depois do nascimento deles. A pergunta é assim: nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? A pergunta de Kardec procede porque Kardec está vivendo numa Paris católica. Kardec é católico, até aqui. Kardec estudou numa escola protestante. O que ele conhecia? Ele conhecia a ideia de que o espírito era formado no ato da concepção. Até então é o que ele conhecia. Ele começa a descobrir até a questão 208 que é diferente. O espírito traz marcas, registros próprios de vidas anteriores. Agora uma criança, mas ele traz marcas. Então Kardec pergunta, bom, já que ele traz as marcas, será que os pais poderiam influenciá-lo? Bom, já que ele já está pronto. Se ele fosse uma carta, uma página em branco, Kardec não perguntaria isso. Já seria escrito nessas páginas o que nós registrássemos ali. Aí vem uma das provas da encarnação, uma das provas mais incontestáveis, quando nós conhecemos pessoas que são gêmeos univitelinos, extremamente parecidos até geneticamente. Mas um tem um caráter e outro. Como é que pode isso? Se foram educados na mesma época, na mesma escola, com a mesma roupinha, e se tornaram pessoas diferentes? Porque acessaram registros individuais da sua história de espíritos imortais. Então Kardec perguntou. Os espíritos respondem a Kardec: ao contrário, eles são muito bons, não é? Eles são muito bons. Ao contrário, Kardec, o que você está perguntando é errado. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Não foi isso que Kardec perguntou. Kardec está perguntando sobre os pais. Mas eles não perdem a viagem e dizem, olha, nós temos um compromisso de ajudarmos uns aos outros na evolução. Temos que contribuir para o progresso. Meus irmãos, a frase é: nós precisamos de todos, o tempo todo, uns dos outros. Não há como ser diferente. Precisamos uns dos outros. E é a nossa missão evangelizar e ajudar aos que estão à nossa volta progredirem. Então, quando eu trato do meu coração, quando eu me vigio, quando eu tento ser uma pessoa melhor, quando eu tento amar, meus irmãos, eu não estou sozinho. Eu estou ajudando os que estão à minha volta. É a questão 132 que eu vou trazer um breve relato sobre ela daqui a pouco. Mas segue dizendo: pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. Então eles ainda, além de dizer o que tem que fazer, diz como. É o diferencial espírita. Diferencial espírita. Nós sabemos o que temos que fazer e há um caminho. Educação. O que acontece é que a gente confundiu educação com instrução. A gente acha que se instruir, se pagar uma boa escola bilíngue, está tudo resolvido. Dia desse eu vi um programa de televisão na Rede Globo, a Fátima Bernardes, e apareceu lá o Roçando Clíndia, né? Quem não gosta desse camarada, né? Ele é maravilhoso. E ele disse uma frase que me marcou muito. Ele disse assim: para que a escola seja a segunda casa, a casa tem que ser a primeira escola. Você está educando o seu filho ou está instruindo? Educação é pelo exemplo. Educação vem primeiro. Eu vou trazer os 3 pontos básicos da educação. Exemplificar. Meus irmãos, não adiantam palavras. Não adiantam palavras. Palavras podem ajudar. Mas a minha atitude precisa ser coerente com aquilo que eu falo. E isso é um projeto de autoevangelização. Não adianta botar a camiseta com o nome de Jesus, ou até mesmo adesivar o carro, ou fazer uma dolorosa tatuagem de costa inteira, se nós não tentarmos no dia a dia exemplificar e trazer para a nossa realidade vivencial as falas do Senhor. Não estou dizendo que isso é fácil, é o nosso desafio. Como diz os mais antigos aí, é 1 leão por dia, é isso mesmo. É matar 1 leão por dia.
É uma luta constante, onde nós precisamos vencer o velho homem e permitir que o homem luz, que um dia seremos, brote, cresça e se desenvolva. Pois bem, queridos, voltando lá para a questão 208, os Espíritos respondem, complementam, dizendo assim: constitui-lhes isso para os pais uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Esse culpado aqui, se você olhar o original francês, você vai ver que ele, na tradução, deveria ser, se fosse atualizado, não queremos isso, mas se fosse atualizado, tem a ideia de responsabilidade. Não há culpa, meus irmãos, não há castigo. Quando há culpa, há castigo. Não há castigo. Há assumirmos a nossa responsabilidade de, como pais, dessas pequenas crianças, desses espíritos que Deus nos deu, para encaminhá-los em direção ao bem. Foi por isso que nasceram. Deus viu em mim e você, pais, a possibilidade de encaminhá-los na direção do aprendizado do amor. O grande projeto. E através deles, filhos, eu também desenvolver o amor. Meus irmãos, tudo muito bem pensado por uma mente divina, que não falha. No entanto, meus irmãos, seremos cobrados pelo nosso desempenho. Dia desse, uma mãe abalada conversava comigo dizendo que tinha perdido o filho para as drogas. Foi assassinado, não sei qual a razão. Mas ela dizia assim para mim: nossa, mas eu fiz tudo por esse menino. Eu me entreguei, eu fiz tudo de melhor. E não teve jeito para ele. E sentia-se culpada. E eu abri essa questão e disse que ela será cobrada pelo seu desempenho e não por resultados. Não resultados. Expliquei para ela: minha irmã, tem espíritos que são tão resistentes ainda ao mal e ao vício, tão profundos no seu psiquismo, que vão precisar de umas 3 ou 4 mães, igual a senhora, em várias encarnações, para quebrantar o coração. A senhora fez a primeira parte, ou a segunda, não sei. Fez apenas a parte que lhe cabia. Meus irmãos, consciência tranquila, se tivermos feito o que nos cabia fazer. O outro é um espírito imortal, que tem suas próprias escolhas, talvez registros muito marcantes, que não vão ser resolvidos nessa encarnação. Mas se eu fiz o meu melhor, descanse a sua cabeça no travesseiro. O nome disso, consciência tranquila. Seremos cobrados pelo nosso desempenho. Recomendo aos companheiros a leitura de um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio C. Miranda, o Hermínio Correia Miranda. Vale a pena ler, para a gente entender que cada um de nós, embora pais, não podemos dominar a mente de ninguém. É um espírito que eu deveria aproveitar para encaminhá-lo na direção do bem e do amor, acima de tudo, pelo meu exemplo. Então, nessa responsabilidade, meus irmãos, a gente poderia perguntar como fazer, então, essa evangelização? E eu trouxe 3 etapas básicas. A primeira, já trabalhei aqui, Consolador, o livro Consolador, a questão 387, parece que está fora do contexto, mas não está. Emmanuel pergunta assim: qual a maior necessidade do médium? Ou poderíamos substituir, ousadamente, qual a maior necessidade do trabalhador espírita? Qual a do espírito? Não importa. E a resposta diz assim: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. Tudo que está à nossa volta, vou repetir, meus irmãos, desculpa a repetição, tudo que está à nossa volta, sem exceção, uma planta, um animal, uma garrafa de PET vazia, tudo à nossa volta, um vírus, oportunidades de aprendermos a amar. Oportunidades preciosas de aprender a amar. E isso, meus irmãos, é evangelizar-se. Quando eu aproveito, quando eu olho à minha volta, o parente difícil, o contra-cheque pequeno, a casa apertada, eu aceito como sendo possibilidades de aprimoramento educacional para o espírito mortal. E Deus não nos dá por acaso. Ele dá aquilo que nós precisamos. E vou dizer mais, dá na devida proporção da minha capacidade. Não daria-nos uma dor, um desafio maior do que podemos suportar. Quando Paulo de Tarso escreveu a carta aos Romanos, capítulo de número 10, foi Coríntios, quem me lembrou? Capítulo 10 da carta aos Coríntios, primeira carta, versículo 13. Dizia assim: não vos sobreveio provação que não fosse humana,
mas fiel é Deus, que não vos deixará ser provados além do que podeis suportar. Juntamente com a aprovação, lhes dará o escape. Eu não enxergo o escape porque ainda estou na revolta, na rebeldia, na lamúria, na lamentação, e não consigo enxergar o escape natural que Deus nos ofereceu, como entendimento dessa busca constante de aprimoramento moral. Pois bem, meus irmãos, então a primeira atitude de fazer é tentar ser exemplo. Há uma fala de um filósofo americano chamado Ralph Waldo Emerson, impactante. Waldo diz assim, Waldo para os íntimos, né? O que você faz fala tão alto que as pessoas não escutam aquilo que você diz. Soa como algo incoerente quando eu digo e faço diferente. Passamos a época em que dizíamos, faz o que eu falo e não faça o que eu faço. Não conseguiremos atingir. Atingiremos sim nossos filhos através do exemplo. O poder do exemplo. Capaz de fazê-los realinhar os seus próprios conceitos infantis. Porque encontro em mim uma coerência racional. Meus irmãos, nós precisamos ser coerentes. Não estou dizendo ser perfeitos. Então eu cometi um erro. Eu sou um bom exemplo para o meu filho cometendo erro? Sou. Quando eu digo, quando eu faço vê-lo, que eu reparei o erro, que eu pedi desculpas, que eu reconheci a minha falha. Estou sendo um exemplo? Claro que sim. Da natureza imperfeita que ele ainda é, semelhante à nossa, de todos nós, mas que nós podemos voltar atrás e nos corrigir. Mas no momento que eu me mantenho na agressão, me mantenho na retaguarda, não recuo, que exemplo eu estou sendo para essa criança? Talvez eu acenda nele as marcas da vingança que ele vem trazendo de várias encarnações e teve a oportunidade de me encontrar nessa vida para fazer diferente. E eu estou fortalecendo nele as mesmas marcas equivocadas do ontem. Quando a gente pensa em Neio Lúcio, a gente pensa no livro Jesus no Lar, há uma fala onde diz assim, a paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Esse primeiro exemplo, meus irmãos, é a atitude. A segunda atitude, fazer o culto do Evangelho no lar. Eu sei que a gente tem uma série de impedimentos. Eu sei. Os nossos inimigos do passado vão tentar incutir na minha mente uma lógica de que não dá para fazer. Cada um estuda no horário. Aqui em casa não tem jeito de fazer o culto no lar. E a gente se convence e não faz. Passamos pela vida jogando fora a melhor oportunidade de saneamento do lar e das crianças que estão conosco. Meus irmãos, há uma literatura própria para culto ao Evangelho do lar com criança. Busquemos acessá-la, mas as desculpas precisam ser deixadas de lado. Nós, como espíritas, precisamos fazer o culto no lar. Agora, então, que não vai ter casa espírita durante um tempo, faça o culto no lar. Faça mais vezes o culto no lar. Traga as crianças para conhecerem mais de perto Jesus através do seu próprio discurso. Meus irmãos, essa é a ideia. Então o culto no lar é uma necessidade. Quando Salomão, aquele que foi tido como um dos mais sábios homens do mundo, no capítulo 22 do livro de Provérbios, no versículo de número 6, ele diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensinar no caminho que deve andar. Ensinar no sentido de transmitir informações, de transmitir conceitos que serão impregnados se nós vivenciarmos aquilo que estamos falando. Então, o que eu falo, na mesma direção do que eu penso, na mesma direção do que eu faço. Fácil, meus irmãos? Claro que não é. É a nossa grande luta, não é? É a nossa grande luta. Quantas vezes nos pegamos na atitude contrária daquela que pregamos? Quantas vezes? Aceite isso como natural. Não desista por conta disso. Pelo contrário, renove o seu voto pessoal, o seu compromisso de auto-melhoramento. Ninguém muda o caráter de uma hora para outra, meu irmão. Ninguém muda de uma hora para outra.
Esqueçam o bisturi mágico, a varinha de condão. Não existem. Existe o trabalho, que passa pela conscientização, que passa pelo meu raciocínio dizendo para mim mesmo, eu preciso me tornar melhor. Eu não vim nesse planeta passear, eu não vim aqui me divertir também, mas eu vim mais com a missão de trabalhar o reino de Deus no meu coração, de me evangelizar. E à medida que eu me evangelizo, eu evangelizo diretamente o meu patrão, o meu subordinado, o meu filho, que é compromisso, e as pessoas que estão à minha volta. Primeiro, qual acontece em mim? A escolha, a decisão é pessoal, meus irmãos. Vai exigir um comprometimento? Claro que sim. Vai exigir um compromisso com o culto do lar? Isso é secundário. Mas vai exigir sim. Mas à medida que nós nos fortalecemos na fé e entendemos que é prioridade número 1, evangelizarmos-nos, nós faremos o trabalho necessário. Nos vigiando e nos policiando, sem automartírio. Não é também chibata nas costas, não. Vai devagar, vai no seu ritmo, mas não deixe de ir. Chico Xavier, dentre tantas frases que nos deixou venerando, ele diz assim: Chico Xavier, às vezes me sinto como um verme que rasteja. Chico Xavier, aí completa, mas rastejo para frente, não é? Meus irmãos, é para frente que a gente vai. Não conseguimos hoje? Fecha a porta do caixão, a tampa do caixão e abre a mão de novo. Amanhã é outro dia. Precisamos dar seguimento ao projeto. Mesmo que com erros, com deficiência, o projeto continua. E nós somos provas vivas disso. Meus irmãos, se você olhar honestamente para a sua história, quanto nós já melhoramos. Quanto já melhoramos. Não é verdade? Às vezes eu fico com vergonha, venho dirijo muito sozinho, às vezes eu fico pensando, meu Deus, como é que eu fazia aquilo? Como é que eu fui capaz de fazer aquela situação? Hoje, mesmo que eu quisesse, não consigo mais, é o nosso exemplo. Quantas coisas não fazemos mais? Valide as suas conquistas. Evangelize-se e espere conquistas ainda maiores, se nós prosseguirmos sem pensar em desistir. Então a terceira atitude a fazer é a gente levar a criança, está ali o centro espírita, levar para a casa espírita. Assumir o compromisso de pai, tio, tutor, responsável por qualquer que seja, professor, mestre, trazer para ser evangelizado. Meimei tem um livro chamado Antologia da Criança, onde ela escreve como se fosse a criança, muito bonito. Eu trouxe um pedacinho. A criança que está conosco dizendo assim: sou alguém que te bate a porta em nome de Deus. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para que seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Ajude-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar. Nos convidando. Encarnou entre nós para progredir. Um espírito que vem do espaço, que vem do além, que Deus viu em você, Pai, oportunidade preciosa para direcioná-lo no caminho da luz e no caminho do bem. Então, meus irmãos, a evangelização infantil é crucial. As prioridades podem ser outras. Eu posso fazer uma poupança, tudo bem, faça. Eu posso deixar um imóvel escriturado para o filho, eu posso dar um diploma. Mas esses conhecimentos, todos eles são temporários. Conhecer Jesus, evangelizá-lo, trazer o Cristo para dentro desse pequeno coração, será a nossa maior contribuição, a melhor herança, a herança de amor. É claro que eu não estou dizendo para também não fazer as outras coisas. Quem pode, que bom que faz. Mas não esqueça de priorizar os investimentos, para que seu filho, até os 7 anos ou depois disso, conheça Jesus. Será para ele a maior conquista. Meus irmãos, um dia a gente vai entender isso com tanta clareza, e a gente vai pensar assim, meu Deus, quanto investimento fútil eu fiz. Deveria ter feito melhores investimentos para apresentar Jesus Cristo para essa criança. Pois bem, queridos,
No livro Obras Póstumas, quando aparece lá o credo espírita, Kardec vai dizer assim, aquele bonequinho é Kardec, tá? Não parece muito não, mas é. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Nós detemos hoje conhecimento acerca de quase tudo, meus irmãos. Eu acho que não está faltando quase nada a não ser a vacina para o coronavírus, mas vai achar, não é? A ciência evoluiu a um ponto inimaginável. Instrução nós temos. Talvez falte educação. Educação moral. Educação onde o meu comportamento inspira o outro a se tornar melhor. Porque isso é exemplo. Então, quando ele está dizendo que nós vamos transformar a humanidade pela educação, ele não está falando de uma educação formal. Ele está falando de atitudes, ações que eu faço sem que os outros vejam, ou que vejam, mas eu faço em plena consciência da minha responsabilidade. De ser exemplo, de alguma maneira, mesmo que seja para aquele que está me vendo por uma câmera, no estacionamento do meu edifício. Então, muitas vezes, nós agimos contrário porque não entendemos que a autoeducação e a educação começa na gente mesmo. Então, eu juntei Allan Kardec ali com aquela turminha, deixai vir as minhas criancinhas, para falarmos dessa herança de amor que seria a melhor herança a oferecermos. Meus irmãos, para a gente poder começar a ir fechando, há um autor, chamado Carl William Burner. Esse homem foi o fundador da Igreja dos Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Dentre tanto trabalho voluntário que faz, um exemplo, com outra concepção religiosa, mas um exemplo. Deixou uma frase, e a frase é forte, meus irmãos, diz assim: as pessoas esquecerão o que você disse, elas vão esquecer o conselho. Não vamos então dar mais conselhos? Não, damos sim. Sente e aconselhe, e diga a realidade. Avise, é sua obrigação. Mas elas vão esquecer. Também vão esquecer, as pessoas esquecerão também o que você fez. A ação, muitas vezes fica, o presente envelhece. Muitas vezes temos tentado cobrir a nossa ausência com o presente, né? Estamos ausentes e queremos dar presentes para cobrir a falta de presença. Mas eles vão esquecer do presente. O que nós demos, o que nós fizemos, vai ficar no passado. No entanto, ele diz, mas as pessoas, nunca esquecerão como você as fez sentir. Despertar no coração das pessoas o sentimento. Despertar no coração dos nossos filhos os sentimentos. Dos pequenos que estão conosco. Meus irmãos, a gente vem de uma geração, pelo menos a minha, estou com 57 anos, que a gente não falava eu te amo, não é? Muitos entre nós vão vivenciar isso. A geração atual já consegue dizer eu te amo. As futuras gerações vão dizer muito mais eu te amo. Diga, vença você mesmo, comece a dizer que ama. Comece a dizer que ama. Nós temos ido a alguns velórios, tem que ir, né? Para alguém no nosso também. Você vai no velório e na hora de fechar o caixão, parece que está tudo certo, tá ali todo mundo com lencinho e tal. Vai fechar o caixão, que anuncia que vai botar a tampa. Tem sempre um que chora desesperadamente, abraça, quer ir junto, né? E aí eu fico pensando na minha imperfeição, né? Está chorando por quê, será? Já é saudade? Talvez. Mas será que não é porque não disse o que queria ter dito? Perdeu a oportunidade preciosa de dizer eu te amo. Meu irmão chega em casa e diz que ama. Fica amarelo, fica vermelho, não tem problema não, fica. Colorido, multicolorido, mas diz. Quebra essa falta de assertividade que nós desenvolvemos ao longo de encarnações, mas diz que ama. Se você não consegue dizer ainda, escreve. Manda um e-mail. Dá um bombonzinho. Com um bilhetinho dentro, eu te amo. Aí a pessoa vai olhar, vai achar estranho, vai fingir que não entendeu, porque ela também não sabe ouvir. Mas é preciso externar os sentimentos, para poder a gente ser reflexo do amor do Cristo, meus irmãos, porque o Cristo não nos convidou a amar só para nós mesmos. O amor é expansivo, o amor tem que ser para todos. E lá no livro de Mateus, capítulo 25, no versículo de número 40,
A gente lembra essa parábola, né? A parábola do rei, a parábola do juízo final, era tido como juízo final, aonde Jesus teria colocado um grupo à sua direita, um grupo à sua esquerda. A gente entendeu que era para mandar para o inferno e para o céu, né? Hoje a gente sabe que a parábola do joio e do trigo tem a ver com a separação para ficar no mundo regenerado e uns que não vão ficar. Porque não há inferno, não há condenação, não há sofrimentos impostos por Deus. Há sim resultado de colheitas inferiores que fizemos. Pois bem, colocou um grupo à direita, vai dizer assim: vinde bendito de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está falando da terra. O reino é a terra física. E diz por quê? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava preso e doente, foi lá me visitar. Estava nu, me vestistes. Aí os justos, porque eram justos, bota a mão na consciência, mas Senhor, para aí. Eu não estou lembrando quando eu trouxe um agasalho para o Senhor na campanha do inverno, não. Eu não estou lembrando do marmitex, nem da cesta básica, não. Não estou recordando. Como é que foi isso? E ele diz assim: e o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus, mesmo aos mais pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Como que nos convidando a fazer pelo outro e enxergar nesse outro Jesus. Enxergue, meu irmão, no seu pequeno Jesus. Enxergue ali um coração que um dia vai ser um Cristo, que Deus oportunizou, está entre você, com vocês, para poder ser encaminhado no sentido do bem. Vou terminar dentro do horário com uma história de João, capítulo número 21, todo mundo conhece. Aquele momento que antecede a Santa Ceia. Os preparativos não eram tão complicados, porque só tinha pão, né, e peixe, não tinha nada demais para servir, não tinha nenhum tipo de canapés que tinha que ficar na geladeira. Mas aí Pedro, o Cristo, olha para Pedro, preocupado com a ceia, e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: amo-te, e sai correndo. Jesus, num segundo momento, repete, para Pedro: Pedro, me amas? Ele ficou aborrecido. Para, eu já falei para o Senhor que eu amava, né? Pensou, imagina. Amo sim. E mais uma vez ainda perguntou: Pedro, amas-me? E Pedro parou tudo o que estava fazendo, olhou nos olhos do Senhor e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E diante da fala do amas-me, diz Jesus: então, apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, apacentar ovelhas é através do amor e do trabalho. Apacentar corações será através da engrenagem do trabalho, que começa pelo trabalho em mim, não no outro, não no outro. Queremos mudar as pessoas, não vamos conseguir, iremos nos frustrar. Comece a mudar você. Comece a convidar o meigo nazareno para estar com você aonde for, em qualquer lugar, em qualquer situação, mesmo que isso se torne um desafio. Porque é um desafio. Porque algumas vezes a nossa má inclinação, a nossa índole trevosa, prefere não estar com Jesus. Mas haverá um momento na escalada evolutiva que nosso nível de consciência vai se ampliando, e essa noite é uma noite para isso, que vamos entender o quanto precisamos do Senhor. E vamos entender que o melhor que podemos fazer por qualquer pessoa não é trocar o carro dele, nem o carro dela, não é comprar não é pagar a plástica. O melhor que você pode fazer por eles, ou por todos os outros, é deixar Jesus como sendo herança de amor. Muita paz, meus irmãos. Deus abençoe a gente.